E aí, gente, hoje eu vou estar dando uma introdução ao Java. Primeiro de tudo, a gente precisa instalar ele, né? Então eu fiz aqui um tutorialzinho com a instalação do Windows, a instalação do macOS e a instalação do Linux Ubuntu. A minha versão, na verdade, é um Fedora. Eu estou usando Fedora aqui. Então, no lugar do sudo apt, eu usei um sudo dnf. Então, aqui, ó, sudo dnf install, que é a forma como a gente pode estar utilizando para instalar no Fedora. Mas enfim, vai depender aí da tua versão, do teu sistema operacional, mas aqui tem a base para qualquer um dos sistemas. Mas se você tiver o outro também é só pesquisar, só dar um Google rapidinho, como instalar no sistema tal, que vocês vão encontrar rapidinho. Criei aqui então um tutorialzinho pra gente, e a minha versão do Java está em 21 e a minha versão do Javac está em 22. É importante vocês prestarem atenção nisso na hora de instalar. Sempre tente deixar a última versão, só que nem sempre a última versão do Java que vai bater com a última versão do Java. Então, na hora que eu for compilar aqui o código e executar, eu vou mostrar um segredinho. Então, a gente só precisa lembrar que o Java está na 21 e o Java está na 22. Bom, vamos lá. Primeira aula, como fazer um Hello World, introdução ao Java. E antes de tudo, antes da gente sair escrevendo código, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da estrutura do Java. A princípio, eu quero que vocês aceitem que a estrutura é assim. Mais para frente, eu vou entender como é que essa estrutura funciona, enfim. Mas vamos lá. Então, primeiro de tudo, todo o arquivo .java vai ter um public class, o nome do arquivo. Então, ó, aula 01.java, aqui vai ser aula 01. Então, é sempre bom deixar nesse padrão o nome do arquivo e o nome da classe, só para a gente não se perder. Vai abrir e fechar conchetes. E tudo que tiver dentro do conchetes quer dizer que faz parte desse código. A gente vai entender um pouco mais lá na frente, mas por enquanto aceita que é assim, depois a gente vai conseguindo assimilar isso. Dentro dessa classe principal, a gente vai ter uma classe, dentro dessa classe master, vamos dizer assim, a gente vai ter uma classe principal. E essa classe principal é o que vai executar o nosso código por primeiro. Por que a gente só não coloca o código aqui? Porque a gente poderia ter outras classes aqui dentro dessa aula 01. Mas nesse primeiro momento a gente só vai ter uma primeira classe. Por isso que fica encadeado assim, tipo, duas classes dentro da outra. Porque a gente poderia ter mais. Quando a gente só tem uma, é um pouquinho estranho. Mas vocês vão pegando com o tempo. E beleza, então a gente sempre vai ter essa estrutura. E aqui eu já agilizei um código, que é o system out println. A gente já vai esmiuçar esse código, a gente já vai entender pedaço por pedaço. Mas antes de qualquer coisa, eu quero executar isso. Lembra que eu disse que o nosso Java está na versão 21 e o Javac está na versão 22? O que eu preciso fazer? O Javac é o Java Compilation, então é o compilador do Java. E o Java, de fato, é o que vai executar o nosso código. Quando eu for executar aqui, eu até deixei o código separadinho. Quando eu for executar o nosso código, eu vou executar ele em duas partes. No nosso README, eu tenho um tutorialzinho aqui como executa. A gente passa o javac, o nome do arquivo, .java, e depois o java e o nome do nosso binário que compilou. Só que se eu fizer isso, java, aula 01.java, vou daí, ele vai atualizar meu arquivo aqui, e depois java aula 01, ele vai quebrar porque ele reclama alguma coisa de versão que está incompatível. Então, que versão que está incompatível? Essa daqui. O nosso Java está na 21 e o Javac está na 22. Se o Javac está na 22, eu tenho que adaptar ele para funcionar na versão 21. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Javac release 21 e daí o nome do nosso arquivo, aula 01. Então, ó, Javac release 21. Então, eu vou fazer com que esse arquivo aqui, eu vou até apagar ele, fazer com que esse arquivo seja criado na versão 21. Porque quando eu chamar o Java, ele vai chamar a versão que o Java está instalado, que é a 21. Então a gente vai fazer isso daqui, ó, e ele vai trazer o nosso resultado. Bem-vindo à aula 1, introdução ao Java e Hello World. Vamos verificar? É exatamente o que está escrito aqui. Então a gente já entendeu que para compilar a gente tem que estar com os dois, o Java e o Javac, na mesma versão. Quando não está,
o Java que a gente faz um release para ele ficar na mesma versão que o Java tá. O Java estava na 21, então a gente deu um release do Javac na 21 também. Bom, é isso, primeira parte. Segunda parte, a gente teve esse textinho, que é exatamente esse texto que está aqui dentro. O que aconteceu? A gente tem o system out println. Então, system vem de sistema, out seria para fora e println seria de printar uma linha, ou seja, imprimir uma linha. Então a gente pode até fazer um pseudocódigo aqui, onde o sistema vai imprimir um texto na tela. Na saída padrão. Aqui. Então, é basicamente isso. O sistema está imprimindo esse texto na saída padrão, que é o nosso terminal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nas próximas aulas aí a gente vai estar avançando um pouquinho mais, vai estar entendendo. E a gente vai entender um pouco mais dessa estrutura, o porquê disso, que tipo de informação eu posso passar aqui dentro. Enfim, é isso. Muito obrigado.